small fee. Price of my life and my own dreams. What about a dream where the kingdom come? Peace on earth and His will be done. What about a dream where the people fight? Not for fortune and fame, but for saving lives. Que prazer, que alegria podemos começar mais um programa Reflexão aqui na sua TV Grandourados. O programa Reflexão, ele é um programa diário e você tem o privilégio também de ter algumas reprises. E no programa de hoje nós temos aqui conosco o professor Darcísio. Vamos ter uma conversa muito interessante, muito importante acerca da necessidade de incentivarmos os jovens a frequentarem a escola, a não desistirem da educação, a importância da educação e também a importância de nós sensibilizarmos a comunidade como um todo em cima dessa questão. Então, inicialmente, professor Darcísio, muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui no programa Reflexão. Obrigado, pastor Sérgio. Nós que agradecemos, falando em nome dos diretores das escolas estaduais, nós que agradecemos essa oportunidade. Nós vamos para um rápido intervalo, vamos conhecer as empresas que apoiam o programa Reflexão e voltamos em seguida. Paladar Restaurante, no almoço buffet variado, com churrasco de domingo a sexta, aos sábados feijoada completa. Paladar Restaurante, Avenida Presidente Vargas 725, fone 3411-8811. Solar Arquitetura e Engenharia atua no segmento de incorporação residencial, construção civil, projetos e sistemas executivos de lajes e fundações. Com mais de 2 décadas de atuação, é uma das empresas mais tradicionais que ajudam a construir Dourados, mantendo o compromisso permanente com qualidade, transparência e respeito aos funcionários, fornecedores e clientes. A Solar conta com equipe própria e bem treinada para atender às necessidades da sua obra. É a melhor opção em lajes pré-fabricadas e sistemas executivos em fundações tipo Strauss e escavadas, com equipamentos próprios e suporte técnico, garantindo a qualidade da execução. A Solar está localizada na Rua Monte Alegre, número 2115. Solar Arquitetura e Engenharia, tradição e pioneirismo em Dourados. A Camapi Motores já está há 14 anos no mercado, oferecendo serviços de injeção eletrônica, reparação automotivas, autoelétrica, manutenção de freios, suspensão, retífica de motor, câmbio e direção hidráulica. Camapi, sua representante exclusiva da Bosch Car Service em Dourados, oferecendo também serviços de mecânica, acessórios e peças em geral. A Camapi Motores conta com profissionais capacitados que garantem o seu atendimento e conforto. A Camapi fica na Rua Rael Bonfacker, 486. Mais informações, 3425-5113. Qualidade e garantia é o que você procura? Então venha para a Camapi Motores. No programa de hoje, nós vamos debater a necessidade de trabalharmos como sociedade em todas as áreas, em todos os níveis, em todos os segmentos, para contribuirmos para que o jovem permaneça na escola. E o professor Darcísio, ele é diretor da Escola Viegas, ali no Ouro Verde, e é também o presidente do Conselho de Diretores das Escolas Estaduais em Dourados. Professor Darcísio, nós estávamos conversando aqui informalmente, a sua trajetória, então você conta um pouquinho pra gente. Nasceu em Chavantina, é mato-grossense, Chavantina agora é Santa Rita do Pardo, mas estudou em São Paulo. Conta um pouquinho da trajetória. Isso, eu nasci em Chavantina, Mato Grosso, que hoje se chama Santa Rita do Pardo, né, que é Mato Grosso do Sul, então eu não tenho mais a origem lá. E interessante também, quando eu fui tirar a minha identidade, eles colocaram Brasilândia, né? Então piorou a situação. Mas eu morei muito, a gente fala lá na Barranca do Rio Paraná, né? Morei em Paulicéia, morei em Tupi Paulista, morei uns anos em Dracena, mas a maior parte em Paulicéia, né? E Tupi Paulista. E fiz a minha faculdade em Dracena, né? No estado de São Paulo.
fizemos a faculdade, eu e minha esposa, a mesma faculdade de Ciências e Matemática, terminamos a faculdade e viemos para cá em 1987. Aí estamos até agora. Muito bem. Casado, 2 filhos, né? Isso, o Cássio e o Tiago, e tenho 2 netas, a Alicia Maria e Ana Júlia. Muito bem. E pós-graduação em gestão da educação? Tenho pós-graduação em metodologia do ensino superior e tenho mais 2 pós-graduação, uma em gestão democrática e gestão escolar, que seria a mesma coisa, né? Assim, mas são 2 pós-graduações, uma pela Universidade Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, e outra pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E a outra metodologia foi pela Unigran. Professor, o senhor está em contato praticamente diário com os demais diretores das escolas de Dourados e tem as reuniões, tem os encontros de diretores, e a professora Delmeires também, ela é presidente do Conselho de Diretores das Escolas Municipais de Dourados. Então essa aproximação do meio estudantil e a relação com os diretores e até mesmo os encontros que ocorrem em Campo Grande, na Secretaria Estadual de Educação, eu gostaria que nós partíssemos de um panorama de como anda a educação no Brasil, sem entrarmos em números afirmando assim a quantidade exata, mas como é que está o panorama hoje da educação no Brasil? Olha, o Brasil conseguiu nesses últimos 10 anos, pastor, colocar quase que 100% da criança em idade escolar na escola, né? Tivemos avanços. De 6 anos, 5 anos, 7 anos, 5 anos ainda não, de 6 anos em diante colocar na escola. Para um país desse tamanho, né? Se a gente pegar o Brasil, é um continente, e isso é admirado por muitos países, né? Como o Brasil faz educação. Só que o que nós não estamos conseguindo é segurar esse jovem na escola. Nós, a partir do 6º ano, 7º ano, principalmente no ensino médio, esse jovem desiste da escola. Nós temos, falando do ensino médio, nós colocamos aqui em Mato Grosso do Sul, 38 mil alunos foi matriculado em 2011. Quer dizer, 2012 seria o 2º ano e 2013 o 3º ano. Agora nós só temos 16 mil. Aqueles 38 mil que entraram lá em 2011 só está chegando 16 mil. E aí, se a gente for contar os que vão ser aprovados, os que vão ser evadidos, nós temos uma perda muito grande de alunos. O Brasil hoje precisa também de muitos técnicos e também de faculdades que formem para que a mão de obra do Brasil seja suprida pelo próprio brasileiro, né? E o governo federal tem investido em cursos técnicos. E além de investir muito no ensino médio, nós percebemos que a escola hoje tem muito recurso para trabalhar, para investir na educação. O que nós gostaríamos, enquanto diretores, seria uma maleabilidade em relação à aplicação do recurso. Nós temos uma lei muito antiga, né, que praticamente a gente só pode comprar papel e fazer alguns serviços. E a escola, às vezes, precisa de outras coisas que esse recurso que o MEC manda a gente não pode aplicar na escola. O senhor deu dados aqui de Mato Grosso do Sul, apontando aí para um universo de mais ou menos 24 mil jovens fora da escola. Em Dourados, como é que está o cenário? Como é que nós podemos dizer que esses jovens de 15 a 17 anos, que deveriam estar também concluindo o ensino fundamental ou mesmo o ensino médio, quais são os dados que nós temos para apresentar para as pessoas que nos assistem? O governo tem uma preocupação em relação aos alunos dos 15 aos 17 anos que estão longe da escola, né? Então, o Mato Grosso do Sul tem 138 mil, vou arredondar, né, assim, os números, 138 mil alunos ou jovem com a idade de 15 a 17 anos. Desses, 110 mil estão matriculados. Então, nós temos 28 mil que não estão na escola, nós não sabemos aonde eles estão. E desses 110 mil, 86 mil está frequentando o ensino médio. Então, nós temos de 86 para 110, então nós temos 24 mil jovens que não está no ensino médio, está no ensino fundamental, né?
Então, e aí vamos colocar aqui os alunos. Esses 28 mil jovens, eles são alunos que não foram matriculados nem num curso técnico, nem na escola regular, no nível regular. Dourados, nós temos perto de 2.300 jovens, né, que não estão na escola, nem foram matriculados. Então, nós temos praticamente, né, uma boa porcentagem da população de Dourados, 2.300, nós temos aí 1% da população, né, fora, e que são jovens nessa idade, né, de 15 a 17 anos, que não estão na escola, não estão frequentando a escola. Muito bem, nós temos algumas perguntas e gostaríamos de que o nosso telespectador também pudesse ter essa mesma preocupação. Ou seja, se você é um empresário, dona de casa, e você conhece no seio da sua família, ou as pessoas ligadas a você, funcionários, pessoas que trabalham, quem sabe até mesmo ligados a você na residência, e você sabe que essa pessoa tem filhos nessa idade de 13, 14, 15, 16, 17 anos e que está fora da escola, seja você uma pessoa que vai participar, orientando, instruindo, falando da importância da educação, porque nós vamos voltar com este assunto depois do nosso intervalo. Vamos para um rápido intervalo e voltamos com esse mesmo assunto. Paladar Restaurante, no almoço buffet variado, com churrasco de domingo a sexta, aos sábados feijoada completa. Paladar Restaurante, Avenida Presidente Vargas 725, fone 3411-8811. Solar Arquitetura e Engenharia atua no segmento de incorporação residencial, construção civil, projetos e sistemas executivos de lajes e fundações. Com mais de 2 décadas de atuação, é uma das empresas mais tradicionais que ajudam a construir Dourados, mantendo o compromisso permanente com qualidade, transparência e respeito aos funcionários, fornecedores e clientes. A Solar conta com equipe própria e bem treinada para atender às necessidades da sua obra. É a melhor opção em lajes pré-fabricadas e sistemas executivos em fundações tipo Strauss e escavadas, com equipamentos próprios e suporte técnico, garantindo a qualidade da execução. A Solar está localizada na Rua Monte Alegre, número 2115. Solar Arquitetura e Engenharia, tradição e pioneirismo em Dourados. A Camapi Motores já está há 14 anos no mercado, oferecendo serviços de injeção eletrônica, reparação automotivas, autoelétrica, manutenção de freios, suspensão, retífica de motor, câmbio e direção hidráulica. Camapi, sua representante exclusiva da Bosch Car Service em Dourados, oferecendo também serviços de mecânica, acessórios e peças em geral. A Camapi Motores conta com profissionais capacitados que garantem o seu atendimento e conforto. A Camapi fica na Rua Rael Bonfacker, 486. Mais informações, 3425-5113. Qualidade e garantia é o que você procura? Então venha para a Camapi Motores. Professor Darcísio, como o senhor afirmou no bloco anterior, nós temos em Dourados em torno de 2.300 pessoas, jovens nessa faixa etária de 15 a 17 anos, fora da escola. Eles em algum momento foram matriculados, evadiram-se e não retornaram. Hoje existe um programa da Secretaria Estadual de Educação intitulado Todo Jovem na Escola. A professora Nilene Badeca, que é secretária estadual de Educação, ela convocou os diretores para uma discussão e pediu para que em todos os municípios fosse feita uma audiência pública para discutir sobre os problemas, sobre as causas e como poderiam trazer esses jovens de volta para o convívio escolar. O que está sendo feito e como que o senhor espera, juntamente com todos os seus colegas diretores, atingir já no âmago da questão e trazer soluções para esse problema? Então, pastor, no dia 25 de outubro nós tivemos uma audiência em Campo Grande com a professora Nilene, com algumas autoridades, no lançamento dessa campanha, Todo Jovem na Escola. E a preocupação maior desses jovens de 15 a 17 anos, que o MEC tem perguntado aonde que estão esses alunos. Então, são alunos que não foram matriculados e nem evadiram. Se a gente for juntar com os que evadiram, nós temos uma perda muito grande.
E depois disso, nós fizemos um trabalho na escola interno e discutir o que fazer para que a gente pudesse trazer esses jovens para dentro da escola. A gente percebe ou a gente pensa que esses jovens estão no trabalho, trabalhando, deixaram de estudar para trabalhar, ou mesmo que casaram, ou porque até não gostam de estudar, e nós temos que discutir por que esses jovens não vão, mas nós precisamos conhecer, saber aonde estão esses jovens. Nós fizemos esse trabalho na escola, nas escolas de Mato Grosso do Sul, e nós somos responsáveis aqui em Dourados, falo nós porque o senhor também é responsável, né, de fazer uma audiência pública para discutir isso com a sociedade, discutir esse assunto. Por que que esses jovens não estão na escola? Então a campanha é Todo Jovem na Escola, né, da Secretaria de Estado de Educação. A professora Nilene, ela é presidente do CONSED, que é o Conselho dos Secretários Estaduais do Brasil, e houve essa discussão e essa preocupação do MEC. Então nós vamos fazer essa audiência pública para a gente discutir com a sociedade, ouvir a sociedade e a gente ver que encaminhamento nós podemos fazer para que esses alunos ou essas pessoas, esses jovens, voltem para a escola. Eu tive um contato com o Dr. Zaluar, que é o juiz da vara da infância e adolescência, e ele afirmou para mim que a maioria dos meninos, adolescentes que são levados para o NEI, eles estão na faixa de 13, 14, 15 anos. E que esses meninos, eles, nessa idade, eles já não frequentam mais as escolas. E alguns deles até com algumas pequenas infrações dentro da própria escola. Como é que está essa questão hoje da violência? O problema ligado ao adolescente dentro da escola e, de repente, praticando alguns atos de violência, e isso pode fazer com que outros adolescentes deixem o convívio escolar. Tem alguns casos nesse sentido. Como que a escola se preocupa, como que ela está respondendo a essa questão? Olha, em relação à violência, nós temos mais em relação a jovem com jovem, né? Eu falo pela Escola Viegas, mas nós temos relato de outras escolas que tem de professor, aluno, né? E também nós já tivemos na escola aluno que foi mandado tinha pena para ser cumprida, terminou aquele prazo que ele podia ficar recolhido, e aí ele obrigatoriamente tem que ir para uma determinada escola. E eu me lembro que esse jovem era um terror dentro da escola, porque ele havia assassinado uma pessoa e ele fazia essas ameaças lá para todo mundo, né? Esse ano nós não tivemos esse problema, mas os pais estão muito preocupados com isso. Hoje, pastor, o que nós temos de preocupação na escola são as drogas, né? Porque parece que está meio banalizado. A gente percebe que a polícia não tem muito o que fazer. A gente não tem muito o que fazer na escola. A gente tem denunciado, né? Porque a gente, né, não pode revistar, às vezes. A gente tem denunciado no Ministério Público, tem denunciado para alguns órgãos. Estou tentado tomar algumas providências para ver se diminui essa situação dentro da escola, porque parece que eles se sentem assim. Eu tenho sempre falado isso nas reuniões. O aluno ou a pessoa pode ser o pior bandido lá na sociedade, mas na hora que ele entra dentro da escola, a gente tem que seguir um regimento que primeiro dá uma advertência oral, depois uma advertência escrita, depois uma suspensão, nunca mandar ele para dar transferência para ele. E aí lá fora ele é um terror, e só quem é o terror lá fora dentro da escola também é. E nós não temos embasamento nenhum para lidar com essas pessoas. Mas nós temos a preocupação ultimamente com a droga, e a gente tenta sempre conversar com o professor para a gente evitar o máximo de violência dentro da escola. Pelo que eu ouço em outros estados, estado de São Paulo, Rio de Janeiro, né? Esses dias aconteceu em Campo Grande de matar aquela menina na frente da escola, aquela aluna da escola. Até hoje não acharam o diretor mais para aquela escola. O diretor deixou a escola
e não acharam mais. E algumas escolas do estado do Brasil estão encontrando dificuldade de quem dirige as escolas. Professor, se o senhor tiver que dar uma orientação, um conselho para o nosso telespectador que conhece alguém que tem acesso a adolescentes, jovens nessa faixa etária de 15 a 17 anos. E o senhor vai dizer, olha, você tem que tratar dessa forma para resgatar o interesse desse jovem para ele retornar e fazer sua matrícula agora, para 2014. Qual que seria a sua dica? Como que o senhor falaria para que essa pessoa abordasse e incentivasse para o retorno à escola? Então, nós percebemos que ultimamente os pais não têm muito controle com o filho de uma determinada idade, principalmente nessa idade. Mas é preciso o pai saber que ele pode ser responsabilizado por isso, por abandono de incapazes. Isso aí está no estatuto. Então, o que nós precisamos, o vizinho sabe, conversa com o pai, né? Pede, porque a central de matrícula já estão recebendo as matrículas desses alunos que estão fora da escola, ou ele dá para fazer essa matrícula em casa também, mas que o vizinho, que alguém que conhece, aconselhe, procure as escolas para que o diretor fique sabendo, ou que possa conversar, que alguém possa ir lá conversar. Nós precisamos também que o empresário que tem aquele aluno nessa idade, trabalhando, que facilite a ida desse aluno para a escola. Nós temos tido reclamação lá na escola de muitos alunos que desistem por causa do trabalho. E ele precisa chegar na escola sempre para a primeira aula, porque tem alguns empresários que não dispensam o aluno, ele chega para a segunda aula, sempre perdendo a primeira aula, ele perde o interesse pela escola. Então, precisa também que os empresários tomem alguma providência para que quem está na idade escolar, que coloque para estudar. E nós pedimos também para o Ministério do Trabalho que quando ele faça essa verificação nas empresas, se tem pessoas nessa idade escolar, se está ou não frequentando a escola, que eles não verificassem só aquele atestado que a escola expede. A escola expede um atestado que a criança ou aquela pessoa está matriculada, e o Ministério do Trabalho vai nas empresas verificar, só olha que tem um atestado lá, mas esse aluno só foi, fez a matrícula, pegou o atestado e não voltou mais para a escola. O senhor acredita que se o Ministério do Trabalho for a partir do mês de abril, maio e junho, ele já pode pedir, além do atestado de matrícula, um comprovante de notas do primeiro bimestre? Seria interessante Pode isso? pedir na escola um atestado de frequência. Atestado de frequência. O primeiro bimestre normalmente termina lá quase no final de abril, lá tem a nota. Mas antes disso, ele pede um atestado de frequência. A escola pede um atestado de frequência que vai dizer ele tem tantos por cento de frequência. Muito bem. Professor, uma coisa também que nós julgamos assim bastante interessante, né? Se o pai de um jovem de 15, 16, 17 anos for encontrado nessa situação de que o seu filho está fora da escola, o senhor falou aqui de abandono de incapaz, qual é a penalidade? De que forma ele é penalizado se esse adolescente jovem estiver fora da escola? Então, pastor, eu não sei qual a pena para o pai, mas se alguém denunciar no Ministério Público, né, ou dependendo da idade no Conselho Tutelar, o pai vai ser responsabilizado por isso. É abandono intelectual e abandono de menor, abandono de incapaz. Até os 18 anos, o pai tem a obrigação de cuidar do filho. Eu não lembro agora qual seria a penalidade, mas tem a penalidade. Muito bem. Eu quero agradecer a sua presença aqui no programa Reflexão, dizer que as portas deste canal de televisão e deste programa estão abertas para o senhor, para toda a rede municipal, estadual de educação, nas campanhas que estiverem para ser feitas mais para frente, e que a nossa sociedade possa se unir em torno desse problema e ajudarmos a minimizar esse número de 2.300. E eu creio que se nós chegarmos aí a resgatar pelo menos uns 40% desses jovens já em 2014, teremos um grande avanço. É verdade. Pastor, eu agradeço a oportunidade de vir aqui falar e convido a sociedade organizada, sindicato, os que possam comparecer dia 29 às 19 horas na Câmara,
para que essa audiência pública surta um resultado e o resultado que a gente espera. Muito obrigado. Obrigado, professor. Obrigado a você, telespectador, e até o nosso próximo encontro. I was just a boy when they told me what you gonna be, and it sold me the American dream for a small fee. Price of my life and my own dreams. What about a dream where the kingdom come? Peace on earth and His will be done. What about a dream where